como o nosso padre falou hoje, palavras, 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 e as palavras cada vez mais bem, explicando o momento que vai chegando, que diz, pela luz do meu poder, é que vem todos esses mistérios. Hoje, 27 de janeiro de 2016. Vocês prestem atenção, no sentido que o Espírito Santo fala aqui, é que o diabo está completando o seu tempo na terra. Assim foi explicado. O jurista deu a sentença para um criminoso por alguns anos, mas como não podia ficar preso por muito tempo, então ele deu um prazo para ver se convertia pelo sofrimento que teve. Mas não adiantou. Voltou a fazer pior do que já tinha feito. Então este mesmo juiz decretou: agora voltarás para lá e ficarás por toda a eternidade. E esse já é o tempo para que nunca mais volte a incomodar, ficando livres todos aqueles que vinham sofrendo nas suas garras. Sim, por ser ele um monstro, e monstro não tem mão, e sim unhas de ferro pior do que navalhas. Viu, meu último profeta? Por que estás sendo o último? Porque depois de ti serei eu, a força da natureza, um Deus que tudo criou com amor e carinho. Sabe, meu filho, Papa Pedro II, no mesmo sentido que dei a Pedro I de cuidar só do que é meu, contigo faço o mesmo. Então não haverá outro, tu és o último mesmo. Não foi feito para ser eleito um Papa pela jurisdição dos homens na terra. Como eu escolhi Pedro I, tu, meu filho, fiz contigo também. Por isso, teólogos, filósofos, ao lerem estas mensagens, não têm como criticar que não sejam verdadeiras. Já estão sabendo que de tuas mãos virei para receber a chave que passei a Pedro I. Pela luz do meu poder é que vêm todos esses mistérios. Sim, porque cada uma mensagem que já escreveste é tão preciosa como foi a Bíblia, que muitos também eram um pouco acreditados por ter tão pouco leitura. Assim como tu és semi-analfabeto, pois para mim o que importa é a obediência. Estudo não precisaste para junto estar comigo, como foi o caso de Pedro também. Pouco estudo, mas foi fiel até a última hora. Assim estás sendo para comigo, fiel amigo. É assim que te chamo, Papa Pedro II. Espírito Santo. As palavras que estão vindo cada vez mais lindas, não é, gente? Uma perfeição de esclarecimento, como diz ele aqui, nenhum teólogo e filósofos pode dizer. Eu não sei por que ele troca de carro. Então, essas pessoas queriam que eu estivesse no fundo do poço. Aí, para eles era uma alegria. Ah, não, é assim mesmo, bem feito. Algum dizia, né? Não quisesse só fazer isso, não tem aposentadoria, não tem nada. Agora eu quero ver tu sair dessa. A gente começou a sair porque ele prometeu. Prometendo. Não, meu filho, aguarde mais um pouquinho que a situação vai melhorar. Aguarde mais um pouquinho. E a gente foi aguardando aquela paciência, eu, a mulher e os filhos. E hoje não posso fazer nada que a crítica já vem.
Quer dizer que aquele lá de Roma pode ter milhões e bilhões, só anda de avião e tem toda a riqueza que ele quer, e eu não posso ter nada. Aquele lá é o falso. E diz ele, eu sou o verdadeiro. Já estão sabendo que de tuas mãos virei para receber a chave que passei a Pedro I. Pela luz do meu poder é que vem todo estes mistérios. São os mistérios, essas sementes, como o padre falou, caiu em terra fértil, caiu na mão de um agricultor que sabe plantar, sabe colher, sabe dividir. E eles plantam para eles, não dão para os pobres e ficam lá pedindo, pedindo, pedindo e não para de pedir. E a gente não. Caiu a semente na minha mão, plantei, espalhei, e o que estou fazendo é, como diz ele, és o fiel amigo, porque não me aproveitei. Não me aproveitei. Me lembro tão bem as primeiras mensagens que eu recebi, que está no livrão, acho que foi umas 7, 8 mensagens. Ele viu o esforço que eu fazia. Se eu tinha R$100 para comprar alimento para casa, eu tirava metade, 50 para alimento, 50 para publicar os folhetos. Era um sacrifício, gente. Vocês nem sabem. Dividir o meu pão com as mensagens. Mandava aqui no Balneário Camboriú, imprimir. Andava imprimir, não sei se era 500 mil folhetos. Pagava e saía espalhando eu mesmo. Era um sacrifício. Às vezes não tinha nem dinheiro para pegar o ônibus. A gente ia, fazia todo aquele. Quando chegou lá um belo dia, ele disse, meu filho, tu não tens condições disso. Eu disse, meu Deus, eu não posso ficar parado, eu tenho que plantar, o povo tem que conhecer. E aonde é que eu ia? Nas portas das igrejas. E quem recebia bem pouco, o resto embrulhava e jogava fora. Diz um rapaz, um amigo que era nosso há muito tempo, Guilherme, cidade do Rio Grande, ele espalhando a mensagem e o padre atrás, botando no lixo e no fogo. Ele disse, olha, aqui cidadezinha, foi uma. Eu espalhando as mensagens e o padre atrás, o povo é que disse, o padre ia juntando. A minha mãe contava uma história para nós, deve ser história, né? Porque real não podia ser. Mas ela tinha conhecimento de muitas coisas. Aí para você tirar uma história mais ou menos, eu espalhando a mensagem e o padre botando fora. Quando a Nossa Senhora, com São José, menino Deus, saiu no deserto, fugindo, para não matar o menino, diz a mãe que a correquinha, vocês conhecem o passarinho, a correca, né? Ela pegava e juntava os passos com a areia para tapar para os inimigos não ir atrás. A correquinha. Mas que um passarinho, que quem planta arroz sabe que ele é terrível. Como minha mãe plantava, eu tinha que enxutar o passarinho. O tal de tico-tico. Ele, quando via que a correquinha botava para esconder o rastro, o tico-tico chega lá com os pezinhos, espalhava tudo, para depois ele saber onde é que foi a Nossa Senhora. Aí para você ver, é o trabalho que eu fiz, espalhando a semente que Deus me deu, e os padres pegando e jogando fora no lixo. Não foi só lá, foi para o Brasil inteiro que eu andei. Foi uma coisa que não foi fácil, para mim não foi fácil, mas graças a Deus foi um trabalho, como ele diz, a Pedro foi fiel até o fim, e eu estou sendo com ele fiel também. Queira fazer crítica, queira me julgar, pode julgar, porque todos aqueles que trabalham honestamente para Deus
sempre é o pior de todos, na língua deles. Assim foi o sumo sacerdote. Quem é que mandou crucificar? Foi eles. Crucificai-os, crucificai-os. Quem é que solta? Barrabás, Barrabás. O assassino, o ladrão. E Jesus teve que sofrer todo por amor a nós. O sofrimento dele, passando pela rua, cada vez caía, ali deixava o sangue. No momento que ele passou por um caso de mulher, chorai por vós mesmo, porque o sofrimento seria grande depois que ele ia ser crucificado. A perseguição sobre os apóstolos, que ele tinha que fazer a pronúncia da palavra, escondido, porque o sofrimento era triste. Então, onde ele diz, chorai por vós mesmo. E agora? Nós estamos no mesmo sentido. Nós temos que ficar quieto, calado, temos que fazer tudo escondido, a não ser agora que está chegando a hora, meu filho, abre a boca, fale a verdade, mostre para o mundo quem tu és. Mas não, na boca deles não. Mas aqui ele fala claramente. Agora os teólogos, filósofos, vão ver que essas mensagens não é da terra. Essas mensagens são elas puras, verdadeiras, que Deus vem transmitindo para toda a humanidade, que a hora está chegando, porque, diz ele, o jurista, o que faz a justiça, deu a sentença para um criminoso por alguns anos, mas como não podia ficar, porque já era escrito, por muito tempo, então ele deu um prazo para ver se convertia. Converter quem? Um ateu? Converter um ateu? Converter esses que só pensam em dinheiro? Converter essas pessoas? Duvido, é muito raro uma pessoa rica, como diz, é muito mais fácil passar um camelo no fundo da agulha que o rico se salvar. Porque eles não pensam em Deus, eles não pensam no amor, não pensam na piedade, caridade, não pensam em nada, só pensam em luxo e riqueza, e vaidade e pecado carnal. Isso que eles pensam. Então, chegou a hora dele voltar a ser preso novamente para toda a eternidade, para nós que somos filhos da luz, não sofrer mais, que vem na mão desses. Que a gente está vendo que o nosso Brasil já foi tão querido, tão lindo, tão belo, e agora cada vez mais eles estão apertando de um jeito, estão como uma cana no engenho que se tira até o último das pessoas, com o mínimo salário e ainda as coisas subindo todo dia, todo dia, todo dia. E um país querendo ser dono do mundo. É o momento final. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.